A conversa interna que temos conosco é um dos fatores mais determinantes na construção da nossa realidade. Trata-se de um diálogo mental contínuo, que influencia desde a forma como começamos o dia até a maneira como encaramos os obstáculos que surgem em nosso caminho. Esse falatório interno não é apenas um ruído de fundo. Ele molda nossos pensamentos, percepções e ações. Reflita sobre isto. Cada pensamento envia um sinal ao cérebro. Quando dizemos, essa tarefa está além das minhas capacidades, o cérebro aceita isso como verdade. Por outro lado, se dizemos, sou plenamente capaz de realizar essa tarefa, o cérebro se prepara para o sucesso. É como ter um mentor pessoal disponível o tempo todo. Mas é nossa escolha se ele nos fortalecerá ou nos enfraquecerá. O problema é que muitas pessoas nem percebem que essa conversa está acontecendo. Elas deixam os pensamentos negativos dominarem e, sem perceber, sabotam o próprio potencial. Por isso, compreender e direcionar conscientemente nossa conversa interna é tão essencial. Não se trata apenas de manter um bom estado de espírito, mas de liberar nossa capacidade de crescer, evoluir e alcançar o que desejamos. Nos próximos trechos, vamos mergulhar no universo desse discurso mental e aprender a transformá-lo numa ferramenta poderosa para aumentar sua autoconfiança, alcançar objetivos e criar a vida que você deseja. Discutiremos estratégias práticas para reconfigurar seus padrões de pensamento de modo positivo. Ao final, você terá o conhecimento necessário para ajustar esses padrões em favor de mais otimismo e realização. Mais do que teoria, é uma forma de assumir as rédeas da sua vida, pensamento a pensamento. Vamos começar essa jornada transformadora. O poder de uma conversa interna positiva. Cultivar um diálogo interno construtivo não é somente uma prática bonitinha, mas sim um recurso que pode alterar sua vida de maneira significativa. Ao engajar-se num fluxo constante de pensamento otimista, você programa sua mente para o sucesso. Isso não é idealismo. Trata-se de uma abordagem com bases científicas no campo do desenvolvimento pessoal. Pense no seguinte: se você desperta pela manhã dizendo, hoje vai ser um ótimo dia, estabelece de imediato um tom positivo para as próximas horas. Quando surgirem dificuldades, você tende a ser mais resiliente e aberto a soluções criativas. Pesquisas mostram que pessoas habituadas a cultivar uma conversa interna otimista são mais focadas, têm melhores habilidades para resolver problemas e apresentam maior criatividade. Além disso, assumir riscos de maneira calculada e sair da zona de conforto tornam-se atitudes mais naturais, facilitando o desenvolvimento pessoal e profissional. A conversa interna positiva também age como um escudo contra estresse e ansiedade. Quando o pensamento muda de não vou conseguir para consigo enfrentar este desafio, há redução nos níveis de tensão, o que beneficia tanto a saúde mental quanto a física, diminuindo a pressão arterial, fortalecendo a imunidade e aliviando sintomas de estresse. Em contrapartida, um discurso mental negativo pode ser extremamente prejudicial, agindo como uma gota de veneno que corrói a autoconfiança. Pensamentos como nunca sou bom o bastante ou não consigo acertar nada tornam-se profecias autorrealizáveis que dificultam alcançar metas e reforçam a crença de que você não é capaz. Além disso, a negatividade constante provoca um ciclo de inércia,
onde você evita riscos e oportunidades por acreditar que não vai conseguir. Com o tempo, isso gera baixa autoestima, atrapalha relacionamentos e até mesmo pode contribuir para quadros de depressão e ansiedade. Reconhecer a força do seu discurso interno e optar por alimentá-lo com positividade não se resume a melhorar o humor. É a fundação para construir resiliência, sucesso e satisfação pessoal. O objetivo não é eliminar todos os pensamentos negativos, afinal, isso não é realista, mas criar um diálogo interno centrado, confiante e preparado para encarar os desafios que a vida traz. Essa mudança de perspectiva não acontece por acaso. É fruto de prática diária e determinação. Neoplus. O quê? Entendendo a neuroplasticidade. Você já se perguntou por que mudar pensamentos arraigados às vezes leva tempo? A resposta está num conceito fascinante chamado neuroplasticidade, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de se alterar e se adaptar ao longo da vida. Graças a essa característica, conseguimos aprender habilidades novas, criar hábitos e, sim, modificar nossa maneira de pensar. Isso significa que, por mais enraizados que pareçam, seus padrões mentais podem ser reformulados. Imagine que seu cérebro seja como uma imensa rede de estradas. Sempre que você pensa em algo, percorre uma dessas vias. Quanto mais vezes você repete um mesmo pensamento, mais ampla e consolidada fica aquela rota, o que explica por que um discurso negativo insiste em reaparecer. São estradas tão usadas que se transformaram em autoestradas de negatividade. A neuroplasticidade, porém, oferece uma saída. Da mesma forma que os padrões negativos foram reforçados, você pode estabelecer e fortalecer novas rotas mentais positivas. Sempre que você se envolve em diálogos internos construtivos, não está apenas tendo bons pensamentos, está, de fato, criando novos caminhos neuronais. Com o tempo e a prática consistente, essas rotas positivas se tornam automáticas. É como transformar uma trilha estreita e pouco usada numa rodovia bem cuidada. Pode demorar, exige paciência e esforço. Mas é importante lembrar que a capacidade de formar novas conexões cerebrais permanece ao longo de toda a vida, independentemente da idade ou de quão arraigados estão certos padrões mentais. Conscientizar-se da neuroplasticidade dá impulso à transformação do diálogo interno. Cada vez que você luta para mudar o tom de seus pensamentos e persistir na positividade, na verdade, está reconectando, de maneira definitiva, os circuitos cerebrais. Isso inspira a perseverar, pois prova que o caminho não é apenas tentar pensar diferente, mas construir uma nova arquitetura mental. Ferramentas práticas para reformular a conversa interna. Agora que entendemos o papel da neuroplasticidade, vamos descobrir algumas técnicas poderosas para transformar seu discurso mental. Essas ferramentas não são fórmulas mágicas e imediatas, mas sim métodos para reconfigurar o cérebro e promover mudanças duradouras. Afirmações são declarações positivas que você repete para si mesmo de forma regular. De início, pode parecer forçado ou até irreal, mas esse é justamente o ponto. Ao reafirmar pensamentos construtivos com frequência, você inicia a formação de novas vias neuronais. Por exemplo, se costuma dizer, não sou bom o suficiente. Experimente substituir por tenho talento e competência para ter sucesso. Fale isso em voz alta
escreva no papel ou grave áudios com afirmações e ouça-os. Mesmo que no começo não soem totalmente verdadeiras, aos poucos a mente vai assimilando essa nova perspectiva. Reestruturação cognitiva. Trata-se de reconhecer e desafiar os pensamentos negativos, substituindo-os por alternativas mais realistas ou otimistas. Ao flagrar uma frase autossabotadora como "nunca vou conseguir", faça uma pausa e analise-a como se fosse um detetive. Pergunte se há evidências concretas para mantê-la e então a troque por algo como "com treino e esforço posso melhorar e aprender". Visualização. Envolva-se mentalmente em situações que deseja viver, imaginando, com o máximo de detalhes, como enfrentaria obstáculos e alcançaria objetivos. O cérebro reage a essa prática como se o cenário estivesse de fato acontecendo, criando novas conexões que facilitam o sucesso. Faça um exercício diário, de alguns minutos, pintando mentalmente quadros vívidos, onde você lida com desafios com autoconfiança e vê seus planos concretizados. Pense nessas práticas como malhar numa academia para a mente. Assim como o exercício físico fortalece a musculatura, a prática contínua de afirmações, reestruturação cognitiva e visualização enrijece seus músculos do pensamento positivo. E lembre-se de que não se trata de eliminar toda negatividade. Em algumas circunstâncias, sentimentos e percepções negativas também informam algo importante sobre nós ou sobre a situação. O ponto é gerar equilíbrio e se guiar, na maioria dos momentos, por uma mentalidade otimista. Ao incorporar essas técnicas à rotina, você amplia as bases para uma vida mais saudável mentalmente e com muito mais oportunidades de êxito. A lei da atração e a conversa interna. Falando em pensamentos e em seu poder de moldar a realidade, temos a chamada Lei da Atração, conceito que ganhou bastante popularidade nos últimos anos. Em síntese, ela propõe que nossos pensamentos e falas emitem um campo magnético que atrai experiências e circunstâncias compatíveis. Aqui, o discurso interno desempenha um papel fundamental. As palavras que usamos para conversar conosco são como sementes plantadas no solo fértil do nosso inconsciente. Se você costuma ter falas internas carregadas de negatividade, acaba se programando para enxergar apenas problemas ou motivos para desistir. Em contrapartida, quando a conversa interna é mais confiante, sei que posso conseguir, estou preparado para essa oportunidade. Você passa a notar os caminhos que levam às soluções e, consequentemente, age com mais decisão e coragem. Um exemplo prático. Você vai se preparar para uma entrevista de emprego. Se a voz interior repete, "não tenho as qualificações necessárias", é provável que sua linguagem corporal e sua apresentação sejam afetadas, prejudicando seu desempenho. Por outro lado, caso seu diálogo mental seja "tenho valor e competências sólidas para esse cargo", você tende a demonstrar confiança e transmitir isso ao recrutador. É aí que a chamada lei da atração entra em cena, defendendo que essa vibração positiva não apenas molda nossas atitudes, mas faz com que as circunstâncias se alinhem a nosso favor, de modo quase misterioso. Claro que não é questão de negar a realidade ou fingir que os problemas não existem. O verdadeiro sentido é encarar os desafios com a mente aberta e a disposição de encontrar soluções. E mais, a gratidão, quando cultivada, reorienta nossas percepções para notar e valorizar o que já está funcionando, o que naturalmente atrai mais situações benéficas. Em outras palavras,
O que a lei da atração e a conversa interna têm em comum é a convicção de que nosso estado de espírito, refletido nos pensamentos e palavras, afeta de forma profunda o que vivenciamos no dia a dia, aplicando na prática hábitos para o dia a dia. Já entendemos a importância de cultivar um discurso mental positivo e as influências da lei da atração. Vamos agora ver algumas sugestões para colocar esse aprendizado em prática diariamente, promovendo uma mudança consistente na sua mentalidade. Observar-se. Preste atenção nos seus pensamentos. Passe um dia monitorando o que passa pela sua mente. As mensagens são, em sua maioria, encorajadoras ou críticas. Reconhecer o teor dessas falas internas é o primeiro passo para redirecioná-las. Confrontar o negativo. Quando notar uma frase que sabota seu potencial, não consigo, vou fracassar, interrompa e questione-a. Ao analisar friamente, muitas dessas falas se baseiam em medos, suposições ou crenças equivocadas. Substitua-as por algo mais construtivo. Afirmações diárias. Crie ou selecione frases positivas que façam sentido em sua vida. Exemplo: sou capaz de enfrentar desafios e aprender com eles. Repita-as em voz alta logo ao acordar e antes de dormir, ou escreva-as num caderno, reforçando diariamente esses pensamentos, mesmo se, no início, não soarem autênticas. Continue. Lembre-se de que está construindo novas vias neurais. Buscar boas influências. Quem são as pessoas com quem você mais convive? Que tipos de livros lê? Que filmes ou vídeos assiste? Alimente-se de conteúdos e companhias que incentivem sua autoconfiança e seu desenvolvimento pessoal. Exercitar a gratidão. Separe alguns minutos todos os dias para reconhecer ao menos 3 coisas pelas quais você seja grato. Elas podem ser grandes ou pequenas, mas com esse hábito, você treina o cérebro a focar o lado positivo. Ser gentil consigo mesmo. Frequentemente, somos mais duros conosco do que seríamos com um amigo. Quando acontecer um deslize ou aparecer um obstáculo, pergunte-se: como eu reagiria se um grande amigo estivesse passando por isso? Dê a si mesmo a mesma empatia e compaixão. Praticar atenção plena, mindfulness. Atividades como meditação e exercícios de respiração consciente ajudam a perceber seus pensamentos e reações, permitindo que você escolha conscientemente quais alimentará. Definir metas realistas e celebrar conquistas. Divida seus objetivos maiores em passos pequenos que sejam alcançáveis. Cada vitória, por menor que seja, reforça a confiança nas próprias capacidades. Importante, toda mudança de hábito requer tempo e perseverança. É provável que o discurso negativo ainda apareça em alguns dias, mas isso faz parte do processo. Com consistência, você passará a sentir que o positivismo flui mais naturalmente e com cada vez menos esforço. Saúde física e a conversa interna. Nossas palavras internas não afetam somente o modo como enxergamos o mundo, mas também nossa saúde física. A conexão entre mente e corpo é extremamente poderosa. Quando o discurso interno é negativo, o organismo entende que está sob ameaça, acionando gatilhos como a amígdala, parte do cérebro ligada às emoções, sobretudo medo e estresse, e liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Em excesso, essas substâncias podem enfraquecer o sistema imunológico, prejudicar a digestão, causar problemas de sono, aumentar a pressão arterial e até elevar o risco
de doenças crônicas. Em resumo, viver num estado mental de negatividade frequente prejudica profundamente o bem-estar físico. Por outro lado, uma fala interna encorajadora aciona áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional e o pensamento mais elaborado, liberando neurotransmissores do bem-estar, como dopamina e serotonina. Essas substâncias contribuem para a sensação de equilíbrio, reduzem a pressão arterial e relaxam a musculatura. Pesquisas indicam, inclusive, que o discurso interno positivo pode elevar a tolerância à dor e acelerar processos de recuperação do corpo. Além disso, pessoas que cultivam esse otimismo costumam ter comportamentos mais saudáveis, como dedicar-se a exercícios físicos, alimentação balanceada e cuidados médicos. Até mesmo atletas profissionais relatam que um diálogo interno de confiança melhora o rendimento esportivo. O corpo responde aos estímulos mentais como se eles fossem reais. Por isso, ao imaginar-se tendo sucesso, seu organismo se prepara para esse êxito, desencadeando respostas fisiológicas que aumentam força e resistência. Saber que a conversa interna impacta não apenas seu humor, mas também seu corpo, reforça ainda mais a necessidade de cuidar com atenção do conteúdo que você alimenta mentalmente. A importância da consistência e da persistência. Não existe transformação sólida que surja de uma única ação. Da mesma forma que você não esperaria ficar em forma depois de só uma ida à academia, não é realista esperar que a reestruturação do pensamento aconteça após uma semana. É um processo contínuo que requer disciplina e paciência. Reserve momentos diários para reforçar pensamentos positivos, seja repetindo afirmações ou praticando visualizações de conquistas. Monitore seus pensamentos ao longo do dia, principalmente nos momentos de maior estresse, e neutralize os que forem destrutivos ou sem fundamento. E entenda que haverá dias em que o pensamento negativo soará mais forte e outros em que você se sentirá estagnado. Não se deixe abater. Relembre as pequenas conquistas já alcançadas. Talvez tenha dormido melhor, reduzido o estresse ou sentido mais motivação. São sinais de avanço que o encorajam a continuar. Manter um diário pode ser muito útil. Anotar seus pensamentos, práticas diárias e como está seu estado emocional cria um registro que permite avaliar sua evolução. E lembre-se, o alvo não é chegar a uma perfeição onde nunca mais surjam ideias negativas, pois isso não seria real. A meta é construir um diálogo interior predominantemente positivo e equilibrado. Até mínimas alterações na proporção de pensamentos otimistas em relação aos negativos podem gerar um impacto significativo na sua vida. Com o tempo, a prática consistente faz com que a positividade se torne quase automática. O que antes demandava uma força de vontade consciente vira seu modo padrão de funcionar. Esse é o indicativo de que o seu cérebro mudou realmente a estrutura e se reprogramou. E nas falhas, seja paciente e gentil consigo mesmo, compreendendo que cada tropeço também é parte do aprendizado. Persistindo, você não apenas muda a forma de pensar, mas constrói uma versão mais otimista e resiliente de si mesmo. Conclusão: a arte de orientar seu diálogo interno. Chegando ao fim dessa exploração do discurso interno, vale recapitular os principais pontos. Nossa conversa interna influencia todos os aspectos da vida, do estado mental ao desempenho físico,
passando pela forma como nos relacionamos e agimos frente aos desafios. Não se trata de um barulho irrelevante dentro da cabeça, mas de uma ferramenta poderosa que pode moldar nossa realidade e até impactar o corpo em nível celular. Podemos reprogramar nossa forma de pensar graças à neuroplasticidade e as técnicas de afirmação, reestruturação cognitiva, visualização e atenção plena servem como treinos de musculação para nossa mente. O processo exige persistência e paciência. Mudar padrões estabelecidos por anos ou décadas não acontece em questão de dias. Contudo, cada esforço e cada pequena vitória contribuem para a transformação. Ao escolher conscientemente um discurso interno positivo, você reforça a autoconfiança, abre novas oportunidades, fortalece relacionamentos, melhora a saúde e descortina todo o seu potencial. Portanto, aqui fica meu convite. Observe seus pensamentos, pegue no flagra as vozes internas pessimistas e as substitua por mensagens que promovam crescimento e bem-estar. Repita diariamente afirmações que o coloquem em contato com suas forças e talentos. Seja tão gentil e compassivo consigo mesmo quanto seria com um amigo querido. Mantenha seu compromisso mesmo quando parecer difícil e comemore cada passo adiante. Lembre-se de que você tem valor, é talentoso e tem o poder de construir a vida que deseja. A escolha de como orientar seu diálogo interno está inteiramente em suas mãos. Abra-se para essa experiência transformadora e observe como, em cada novo pensamento, sua vida começa a mudar.